também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção. Paulo, ele ora para aquela igreja que aumentasse em amor, é porque já tinha algum amor, mas que também aumentasse em pleno conhecimento. Significa conhecer mais a vontade de Deus para a sua vida e conhecer o mundo espiritual, aquilo que o cerca, para que você possa constituir uma vida longe da ignorância, longe daquilo que é cegueira, longe daquilo que você pode cair e ouvir e acreditar com facilidade, como fala em Efésios, no capítulo 4, versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o objetivo do Senhor estabelecer pastores, mestres, é para, como nós vimos aqui, é para fortalecimento da igreja, para dar o pleno conhecimento à igreja, para que você tenha o pleno conhecimento, não o conhecimento parcial, não o conhecimento dúbio, mas um pleno conhecimento do que seja a vontade de Deus para a sua existência, para a sua vida. Quando nós não conhecemos a Deus, nós ficamos à mercê daquilo que nos falam. E existe uma frase que eu ouvi, e às vezes algumas palavras elas são tão bem encaixadas, elas são tão bem colocadas que parecem ser verdade, mas elas não são verdade. Não acontece o epignosis. Escreva, por favor. Epignosis. Epignosis é o termo grego que está aqui para o pleno e mais perfeito conhecimento das coisas de Deus. Epignosis. É essa palavra que está aqui. Eu oro para que o epignosis, o pleno conhecimento das coisas de Deus, alcance em seu coração. Epignosis. Eu escrevi no meu livro Arte dos Ministros, acabou, foi distribuído pela CPAD, e depois eu tinha alguns livros vendidos na igreja, a R$5 para encerrar. Eu conto uma história que é real. Eu estava na recepção da minha escola de música, há muitos anos atrás, nossa, e tinha um rapaz sentado, conversando com um crente, e o rapaz sentado, ele se dizia acreditar que Jesus não foi crucificado, que ele foi estacado, e que era mentira dizer que Jesus Cristo foi crucificado. E ele foi dizendo, e eu passei na recepção, ouvi a conversa, e fiquei tranquilo, acreditando que o irmão ia ter base bíblica, histórica, para rebater. Eu passei de novo naquela correria, e de repente eu parei para observar a conversa e percebi que o irmão estava dizendo, é mesmo? É? Então eu não sabia disso, que Jesus não foi crucificado, ele foi estacado. E eu parei e disse, rapaz, você está maluco? Olha o que você está dizendo. E aí eu comecei a refutar aquele rapaz que estava dizendo que Jesus foi estacado. Eu mostrei para ele, historicamente, biblicamente, e aí ele saiu aborrecido comigo. E depois eu peguei aquele crente e disse, você está louco? Você não conhece nada de Deus, não conhece nada da palavra? E hoje, mesmo com todas as possibilidades, nós vemos um povo que ignora o conhecimento de Deus. No seminário, eu estou dando aula de psicologia, estou falando sobre uma série de tópicos, e uma delas, na nossa última aula, foi sobre ignorância. A palavra ignorância vem do latim, tem duas traduções, que é ignorância porque não sabe mesmo, porque ou é criança ou não tem o conhecimento, e ignorar de não querer o conhecimento. E aqui a ignorância é sinônimo de maldade. Muitas pessoas, elas não querem conhecer Deus. Não querem conhecer as coisas espirituais e ficam se alimentando de tantas futilidades gospel que não são bíblicas e ficam se alimentando de palavras que são encaixadas, mas que não são bíblicas. Estudar exige disciplina, estudar exige tempo para parar. Eu era um jovem seminarista e meu pai era um homem de uma cultura, veio de muita pobreza, mas foi um homem de muita cultura, estudou latim,
estudou francês, estudou direito, estudou educação física, e ele era leitor, e ele ria, zombava de crente. E uma vez eu levei um grupo de crentes, eu era novo convertido, perdão, novo no seminário, eu era novo, não tinha ainda muito conhecimento, levei um grupo e levei lá só uma rapaziada que... E como aquele endemoniado botou os crentes para correr, e ele disse assim, eu conheço Paulo, eu conheço Jesus, eu não conheço vocês. E eles correram, aqueles crentes saíram da minha casa envergonhados porque não sabiam nada. E meu pai falou, é isso aí, esses crentes que vêm falar para mim de Deus? E ali eu coloquei no meu coração e disse, eu vou estudar a palavra para não ouvir isso do meu pai, e nem de ninguém. Você precisa saber por que você serve a Deus, o que é igreja, o que é palavra, o que é pastor, o que é comunhão, o que é dar, o que é servir. Não do que você ouviu, do que você ouviu aqui e ali, mas do que você conheceu. A nossa escola bíblica dominical é uma das escolas bíblicas dominicais mais fortes propostas. Nós pegamos o texto bíblico e estudamos versículos, parte para que você possa ter o conhecimento. O conhecimento, Jesus disse, e conhecereis a verdade, e a verdade vos aprisionará. Não, a verdade vos libertará. Diz assim a palavra do Senhor em Oséias, no capítulo 6, versículo 1 em diante. Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará. Fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos revigorará. Ao 3º dia, nos levantará e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia, que rega a terra. Que te farei, ó Efraim? Que te farei, ó Judá? Porque o vosso amor é como a nuvem da manhã e como o orvalho da madrugada, que cedo passa. Por isto os abati por meio dos profetas, pela palavra da minha boca os matei, e os meus juízos sairão como a luz. Por misericórdia quero, não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Conhecimento de Deus mais do que o holocausto. Versículo 3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Por isso que nós enfrentamos dias onde pessoas têm fé enfraquecida de conhecimento, enfraquecida de contexto mundial, qual a sua posição diante do mundo, qual a sua posição diante da família, qual a sua posição diante do marido, qual a sua posição diante de todas as circunstâncias, porque não conhece a Deus. Conhece o mundo gospel, conhece todo o holocausto, todo o aparato, mas não se propõe a conhecer a Deus. E quando nós não conhecemos a Deus, nós somos ignorantes. E o que mais o diabo quer é um povo ignorante, que não conhece a Deus. Fácil de ser manipulado, que não sabe quem é Deus através da sua palavra. Pastor, o conhecimento salva? Não, o que salva é a graça ao Senhor Jesus. Mas nós precisamos conhecer a palavra para estarmos preparados para combatermos os nossos pensamentos, a tentação do diabo e o mundo que nos cerca. Todas as vezes que Jesus foi tentado, todas as respostas que Jesus deu ao diabo têm base bíblica. Ele não respondeu com as emoções, nem respondeu com nenhuma base humana. Ele respondeu porque ele conhecia as Escrituras. Quando você não conhece as Escrituras, você fica apavorado. Ele começa a falar tanto crentez, tantas coisas que não tem base, como Paulo colocou em Efésios, é levado por qualquer vento de doutrina, qualquer astúcia de homem que induz ao erro. Tessalonicenses diz que se levantarão homens tão poderosos que vão fazer milagres que eu não vou conseguir fazer. E vou enganar muitos, principalmente aqueles que não conhecem a Deus. E fico olhando uma massa que curte, que comenta com tanta facilidade coisas infantis, errôneas e distorcidas. É o conhecimento de Deus que vai fazer o seu casamento ser diferente. Que você vai conhecer o diabo, você vai conhecer as suas limitações, você vai conhecer a importância da oração, você vai conhecer a importância de se envolver. É o conhecimento de Deus, é o conhecimento da palavra que vai ajustar o seu filho. É o conhecimento da palavra que vai ajustar as suas emoções. É o conhecimento de Deus, é conhecer cada vez mais as coisas espirituais, que vai fazer você não ter voz de crente, mas viver uma vida abençoada. Eu oro a Deus para que o conhecimento de Deus possa ser uma realidade no meio da nossa igreja e que dessa forma nós venhamos a crescer, estabelecidos na verdade bíblica, e assim ensinarmos cada vez mais as pessoas que nos cercam.